Sorrateiro se liga aqui. Você se liga na melhor rádio do Vale. Uma nova programação. Melhor, mais completa e com muita interatividade. Informações e a sua participação com um super time de comunicadores. Sintonizada em você. Mais de 2.700 cirurgias com a reabertura do hospital, revitalização de 26 unidades de ensino, 2 novas escolas em construção, reforma de praças e espaços esportivos, renovação da frota, 2 novas unidades de saúde, mais de 100 ruas pavimentadas. E tudo isso em menos de 4 anos. Camboriú fica com o Dr. Elcio. Vote 15. Coligação Seguir em Frente para fazer muito mais. MDB, PL, PP, PDT, Cidadania, Republicanos e PTB. Você sintoniza RVM. Desde Camboriú, Santa Catarina, Brasil. Vem, Luzia, a nossa terra quer você de volta. Vote 45. Para Camboriú voltar a crescer. É Luzia em Monte Beller. Acredite no nosso trabalho. Quem já fez, fará muito mais por você. Para Camboriú voltar a crescer. Vote 45. Luzia em Monte Beller. Luzia, prefeita de verdade. Prefeita de verdade. Luzia. Você está sintonizado na melhor Rádio Voz Missionária. Eu acredito, eu tenho fé. Quero algo novo, eu sou Jani Gessé. Aqui é a Jane, candidata a prefeita de Camboriú. Coloquei meu nome à disposição porque quero ver a nossa cidade caminhar para o futuro. Para isso, é preciso esquecer o passado e olhar para frente, com competência, com honestidade, sem rabo preso. Vote Jane 17. Quero algo novo, eu sou Jani Gessé. 10h30. Voz Missionária. 31 metros e 49 metros. Essa rádio é uma bênção. Escola Dominical. Escola Dominical. Vinde alunos, vinde estudar. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Vinde, vinde, vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Vinde, vinde, vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Porque não foi os anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou dizendo
Que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e o constituísse sobre todas as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não esteja sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele, para que são todas as coisas semelhante que em tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar de irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantarei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança, outra vez, eis-me aqui, a mim e aos meus filhos, que Deus me deu. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Carta aos Hebreus, capítulo 2, do verso 5 ao verso 18. E com essas palavras, eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos, de perto, de longe, que nos ouvem pelas ondas do rádio ou que nos assistem pelas redes sociais. Juntos, estamos mais nesse dia de domingo, dia 18 de outubro de 2020, para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus, da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado por você estar conosco. E você que nos assistem pelas redes sociais, por favor, compartilhe o vídeo. Curte ali a página da Rádio Voz Missionária ou dos Gideões Missionários da Última Hora. Você que está conosco, compartilhe também para que possam chegar esta mensagem a outros irmãos. Porque estamos aqui falando da Palavra de Deus. A palavra que traz vida, que traz esperança, que traz uma direção. Muitas vezes estamos tristes, desanimados. Talvez eu aqui não saiba e não conheça, mas o Espírito Santo, que conhece eu e você, e sabe o que você precisa, ou o que aquela pessoa precisa, e você pode ser esse canal que esteja compartilhando este vídeo, essa escola bíblica, e que possa servir de bênção a outros. Na técnica de som estava o irmão Will aqui, já deixando tudo pronto, já organizando tudo, e o nosso professor hoje, o presbítero irmão Ricardo Mendonça, está conosco para mais essa escola bíblica dominical. Pai do Senhor, irmão Ricardo. A paz do Senhor, irmão Fabiano, a paz do Senhor, irmão Will. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa que Ele tem nos dado nesta manhã, de mais uma vez estudarmos a sua palavra e aprender com Ele, né? Quero também desejar aqui não sai. Eu quero agradecer aqui a Deus por essa oportunidade e dizer para os irmãos que nós estaremos aqui meditando na palavra de Deus, e vocês podem aí também, né,
aprender com Jesus, não comigo, irmão Fabiano, né, irmão Fabiano? Sim. Nós somos só o canal. Eu costumo dizer que nós somos só a caixa de som. O microfone tem que estar, né? Tem que estar na boca do Espírito Santo. Então, meus irmãos, que Deus abençoe vocês, que Deus possa dar um domingo abençoado e que possamos, com muita humildade, transmitir a palavra de Deus e vocês aprenderem aí do outro lado. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos orar então para dar início à nossa escola bíblica dominical. Temos irmãos aí que já compartilharam e já escreveram nas redes sociais, os irmãos do Mato Grosso, de Mirassol do Oeste, a irmã Gilda também de Timóteo, Minas Gerais, lá de pertinho, conterrânea, né? Isso, conterrâneo do irmão Ricardo é mineiro, todos os irmãos que estão conosco. Então nós vamos orar, porque a escola dominical agora ela diminuiu um pouco o seu horário, nós temos que terminar um pouco mais cedo, por causa do horário eleitoral obrigatório, né? Então, e hoje a lição ela é muito boa, para que vamos estudar hoje. Então, vamos orar então para dar início. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos dado. Quero pedir a tua bênção sobre a minha vida, sobre a vida do irmão Fabiano, Senhor. Jesus. Espírito Santo, oriente todas as coisas, nossas palavras. Toma, Senhor, o nosso ser, para que os irmãos que estão lá do outro lado, Senhor, possam aprender a tua palavra juntamente conosco. Abençoe cada família, cada pai de família, cada dona de casa, seus filhos que estão ao redor do rádio, Senhor, que possa aprender da tua palavra, que é de suma importância para a nossa vida nos dias de hoje que estamos vivendo. Se conosco, nós te pedimos, te agradecendo, crendo na tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. A nossa lição de hoje, o título geral é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E a lição de hoje, de número 3, conforme eu já falei, é o dia de hoje, dia 18 de outubro de 2020, são 10 horas e 40 minutos. O título de hoje é Jó e a realidade de Satanás. Jó e a realidade de Satanás. O nosso texto áureo: e vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E a nossa verdade prática, segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Não com as armas carnais, mas com as armas espirituais. Por isso que nós devemos usar de prudência e sabedoria. A sabedoria que vem do alto para vencer os ardis de Satanás. Porque é o que ele usa, os seus ardis, para trazer confusão. Irmão Ricardo? Quando a verdade prática diz que nós só vamos vencer o diabo com as armas espirituais, o pastor Cisino, saudosa memória, ele contava um caso, irmão Fabiano, que de um homem de Deus, que uma vez o diabo apareceu para ele dentro do quarto dele. Ele estava orando, o diabo apareceu e ele se arremeteu, aquele vulto. O diabo falou com ele, né? Tem gente que não acredita nisso, eu acredito. E queria que ele parasse a obra, e ele pegou e se arremeteu e cerrou o punho e foi pra cima do diabo. Sim. Deu um soco no guarda-roupa, chegou a furar o guarda-roupa dele. Machucar a mão. Isso, e disse assim, ó: Senhor, me dá esse diabo em carne aqui que eu quero acabar com ele. Porque não tinha entendimento de dizer o que ele estava falando. Quando ele foi pro culto, um irmão, profecia, profetizou para ele: que é isso que você fez, meu servo? Se eu te desse o diabo em carne, você teria matado uma pessoa. Sim. Foi isso que o profeta disse para ele na igreja, né? Então, por isso que as armas, você nunca, jamais vai dar um tapa. Eu nem ensaiei para dizer isso não, meu Fabiano, mas quando você falou aí, eu lembrei disso. O diabo, ele existe. E teve uma vez um camarada que disse para mim: que isso é bobice, o diabo não existe. Isso não existe. Nós vamos ver na lição que isso é de umas artimanhas dele. Ele não existe. E aí eu só consegui, ele foi falando um monte de coisa, e eu, pela palavra de Deus, vi que ele não entendia nada, nunca tinha lido a Bíblia, nunca tinha estudado, falou do achismo dele, né? Da archeologia. Sim. Aí o que aconteceu? Ele só ficou quieto quando eu disse assim: você está dizendo que o diabo não existe?
Tá. Eu estou dizendo que ele existe baseado em estudo de alguns 1000 anos de teólogos, pessoas profundas da Bíblia, a qual eu aprendi e o que eu vejo na Bíblia escrito que ele existe. E você está baseado em quê? Para me dizer que o diabo não existe. Aí ele olhou para mim e não falou mais nada. Bom, muito bem. O que eu quero dizer é o seguinte, é que para lutar contra o diabo, né, irmão Fabiano, é o que a verdade prática diz. São contra... só poderemos vencê-lo com as armas espirituais, através do entendimento da palavra, da oração, jejum, consagração, né, vida com Deus. Aí nós vamos vencer ele. As Amém? atitudes, resiliência, claro. Isto. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Jó, do capítulo 1, do verso 6 ao verso 12, e capítulo 2, o verso 4 e o verso 5. Jó capítulo 1, verso 6. E vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cresceste tu de bens a ele, e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenderás a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na sua carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Porque aqui a primeira foi, tocou nos bens e nos filhos. Foi isso? E aí quando Satanás pensou que ouvi da boca dele que ele ia blasfemar contra Deus, e ali ele diz que ele rasga suas vestes, se joga no chão, e a Bíblia diz que ele o adorou. Amém. Né? Adorou a Deus. Irmão Fabiano, vou abrir um parênteses aqui. Uma coisa que me chamou, eu já li esse texto várias vezes na minha vida de crente, esse texto de Jó aí. Mas eu lendo hoje, eu vi, irmão Fabiano, como que o diabo obedece a Deus. Tem limites? Que coisa tremenda, rapaz. Tem crente limites, que não ele quer não obedecer. faz o que quer, não. Tem crente limite? que não quer obedecer, o diabo obedece. Ó, você vai tocar nele, mas na sua vida você não esbarra. E o diabo não... O diabo fez só o que Deus mandou. O pastor Eliel Maciel, ele costumava dizer, eu aprendi com ele, que o diabo é o cachorro de Deus. Tá numa corrente assim, ó. Esse cara, irmão, não é assim que funciona, mas que acontece, mas é uma ilustração, né, irmão Fabiano? O diabo é o cachorro de Deus. Quando Deus solta ele da corrente, pega aquele lá. Não, ele tava na corrente. Jó, então vai lá e toma os bens dele tudo. Acaba com a família dele, toca na saúde dele, vamos ver. Quer dizer, se Deus permitir, ele faz. Se não, ele não faz. Isso. Porque tem coisa, irmão Fabiano, tem prova que é Deus, Deus te provando, viu, meu irmão? Você que está aí do outro lado do rádio. É Deus te provando. Tem coisa que é o diabo que se levanta contra você, e tem coisa que não é Deus, nem o diabo, é você mesmo que procurou com suas próprias mãos. Cuidado para você não estar culpando a Deus ou o diabo de uma coisa, de uma determinação que você colocou na sua mente e fez e praticou, e está culpando Deus. Deus não está mais olhando por mim. Não é isso não, né? Então toma cuidado. A resposta de Jó, quando aconteceu isso, quando Satanás esperou que ele ia falar contra Deus, diz assim, ó: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou,
e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aí foi que Satanás, quando pensou o seu intento, quando ele colocou, ele disse: não, tira tudo que tem, que ele não vai te servir mais. Só que Jó sabia de um negócio, ele não tinha nada. Ele era um mordomo das coisas que Deus lhe deu. Então ele disse assim, ó: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Isso nada era meu. Tudo já pertencia a Deus. É verdade. Né? Tinha tudo isso. Irmão Fabiano, eu costumo orar, eu oro assim, ó. Vou dar um conselho para os irmãos. Senhor, se algum dia a adversidade, por maior que seja, muito grande ou pequena, não sei se posso dizer assim, chegar na minha vida, só me conceda uma bênção. Qual? A de não negar o seu nome. Claro. Porque na vida de Jó nós temos esse exemplo. Isso. Essa integridade, né? Nós conseguir que Deus nos ajude a manter isso diante das adversidades. Amém. Porque não foi fácil aqui não, irmão. O nosso objetivo geral na lição de hoje é destacar que Satanás não é um ser autoexistente. Nós vamos ver sobre isso. Mas criado, e que sua ação não se sobrepõe à soberania de Deus. Deus é soberano. Deus não olha para cima. Por que, irmão Fabiano, que Deus não olha para cima? Porque acima de Deus não existe nada. Só abaixo. Não há nada acima dele. Por isso que Satanás, quando ele no seu coração, quando ele faz analogia ali no rei de Tiro, lá em Ezequiel também, farei o meu trono acima. E não tinha nada acima de Deus, né? Quando ele chegou nos cabelos dos pés de Deus, vamos dizer assim, fazendo uma analogia, né? Dali mesmo ele caiu. Não conseguiu nem se levantar a cabeça. E ele não disse que ia descer, né? Ele disse: subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Isso. O nosso objetivo específico no primeiro tópico, explicar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que seus atributos revelam quem ele é. No segundo tópico, afirmar que as obras do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela sua natureza maligna. E o nosso terceiro tópico, sublinhar o acaso do diabo, isto é, seus intentos sobre Jó não foram alcançados. Ele não conseguiu, porque Jó conhecia a palavra de Deus. Mesmo de ouvir, ele creu naquilo que ele ouviu e manteve-se firme. E esse manter-se firme dele, teve a palavra dele em 42:6. Antes os meus ouvidos ouviam falar de ti, agora os meus olhos te veem. Agora ele sabia quem realmente era o Deus que ele servia e o que Deus podia fazer por eles. É uma coisa muito interessante, irmãos. Muitas vezes nós olhamos ali, os discípulos andavam com Jesus, viram os milagres, viram muitos milagres, ouviam a palavra de Deus. Mas quando chegou ali no barco, na tempestade, e Jesus se levanta e acalma a tempestade, o que eles falaram? Quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, lemos a palavra de Deus, buscamos, oramos, mas não conhecemos quem realmente é o Deus que nós servimos. E diante de muitas situações, nos desesperamos. Mas Jesus, ele nos fez uma promessa: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E se você chamar, ele vem, e você vai conhecer quem é este, que até o mar e os ventos lhe obedecem. Uma das coisas aqui, interagindo do professor, que eu quero fazer a leitura, uma das coisas mais perigosas é a ideia que revela determinado extremo. Acerca de Satanás há pelo menos duas. A primeira tende a negar a sua existência, aquilo que o irmão Ricardo falou daquela pessoa. Isso é a primeira coisa, é negar a existência. O diabo não existe.
Isso é o que ele quer, se ocultar através disso. A outra problemática é a supervalorização da ação maligna, como se Satanás fosse uma entidade onipotente. A outra é colocar esse medo, como Satanás, ele tem uma força ou ele tem uma onipotência. Isso não tem. O único que é onipotente é Deus. É o único. Não há outro. O livro de Jó revela a realidade do diabo. Ele diz assim, ó, pode tocar nos bens até ali, mas nele não. E não pode tocar. É o livro mais claro em relação ao assunto do Antigo Testamento. Entretanto, de maneira equilibrada, podemos aprender que o diabo tem determinada ação no mundo, mas ele não é maior do que Deus, nem muito menos exerce ação autônoma. Ele faz o que dá na cabeça dele. Não é dessa forma também. O livro mostra com clareza que o diabo está submetido a Deus. Essa compreensão é alentadora, pois não podemos ignorar a sua ação, mas também não devemos supervalorizá-lo, porque maior é Deus que nos salvou. A nossa introdução, uma das contestações que o leitor logo chega a ler o livro de Jó é que o diabo existe e ele é um ser real. Todo o mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Todo sofrimento experimentado pelo homem de Uz, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Ali o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. Nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. Portanto, nesta lição abordaremos algumas questões relativas à existência e à realidade de Satanás a partir do contexto de Jó. Algum comentário, irmão Ricardo? Não, quando o diabo, né, aqui diz que ali o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura, né? Isso aí resume tudo que o irmão leu aqui no Interagindo com o Professor. Uhum. Criatura. Deus, a mente humana não compreende isso. Como é que Deus pode ser eterno, né? Para frente e para trás. Sim. A mente humana não é difícil. Para frente tudo bem. Nós também somos eternos, né, meu filho? Nós não vamos morrer. O ser humano não vai morrer. Vai morrer a carne aqui, ó. Isso vai pro pó, vai virar pó. Mas a alma, ela é eterna. A alma do ser humano, ou perdido ou salvo. É eterno. Ela continua. Isso. Até aí nós entendemos. Agora, um ser como Deus, ser eterno, né? Não foi criado por ninguém. Deus não nasceu. Dia tal, Deus nasceu. Não existe isso. A gente sabe. E é difícil de compreensão. Mas aí, quando você começa a entender que o diabo é uma criatura, você vê que a onipotência, onipresença e onisciência são atributos que somente Deus, o Altíssimo, tem. Por isso que ele quis, né, firmar o seu trono acima do de Deus e não conseguiu. E tudo que ele intentou contra Jó não teve êxito. E se você, meu irmão, está no centro da vontade de Deus, o diabo não terá êxito na sua vida, porque ele também é criatura. O diabo não está em todo lugar ao mesmo tempo. O diabo não sabe o que vai acontecer com você daqui uma semana. Ele não sabe, Deus sabe, né? O diabo não tem todo o poder na mão para dizer que faz ou desfaz. Então, quer dizer, por isso que, graças a Deus, né, que nós servimos a esse Deus e temos essa confiança firme, que se estivermos no centro da vontade de Deus, pode parecer, irmão Fabiano, certas horas da nossa vida, que o diabo vai ganhar, vai vencer, mas não vai não. Com Jó foi assim, né? Com Jó foi assim. Eliú, Elifaz, nós vamos estudar aí nas lições aí, Zofar, acharam que era o fim de Jó, né? Olha, e acusava ele, você está em pecado, nós vamos estudar aí. Mas a gente viu o fim dele, né? A gente viu o que aconteceu. E graças a Deus por isso. É uma lição maravilhosa. Isso. O que nós lemos o texto, o capítulo 1 e o verso 6 de Jó, diz assim, ó, vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então aqui há muitas perguntas, né?
como Satanás se apresenta no trono de Deus, se ele tinha acesso, se ali coloca ele já tinha saído. Há vários tronos na Bíblia que a gente encontra. Existe o trono de Deus que está acima das alturas, mas existem outros tronos. Encontramos em Daniel, encontramos outros textos bíblicos que falam de outros tronos, onde os filhos de Deus, os anjos, vão prestar conta, vamos dizer assim, do seu trabalho, do que tem feito. Quando nós vamos ler Mateus 22, diz assim: então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Isso é uma parábola que Jesus está contando. Gente boa e gente má. E a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando a veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui e sem veste nupcial? E o homem emudeceu. Isso é uma parábola que Jesus contou. Então, há uma parte da teologia que explica, que vai colocar, que como Satanás se transfigura em anjo de luz, Satanás se transfigurou e se misturou no meio dos outros anjos que estavam ali. E os anjos também não o reconheceram, porque os anjos também não são onipotentes e oniscientes, não conhecem todas as coisas. Tem um conhecimento superior ao nosso, mas não conhece todas as coisas. Mas quando Deus, que estava sentado no seu trono e olhou para os seus filhos, olhou: Satanás, de onde tu vem? E é a mesma coisa aqui da parábola. Na parábola aqui, estavam todos, só que ninguém notou que aquele homem não estava com vestes nupciais. Estava misturado no meio de todos os convidados. Mas quando o rei entrou, vê que não foi os outros não foram as pessoas que saíram a convidar, não foram as pessoas que estavam já reunidos no banquete, mas aqui na parábola de Mateus 22:11, diz assim: mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando a veste nupcial. Podemos até nos disfarçar no meio dos irmãos da igreja. Podemos até disfarçar onde a gente está conversando. Podemos até trocar de roupa. Não é assim que, quando a gente vai num lugar diferenciado, que a gente não quer ser notado, o que a gente vê? Como é que eles se vestem? Como é que eles falam? Como é que eles andam? E a gente procura andar igual a eles. Para quê? Para não ser notado. Talvez foi assim que Satanás entrou naquela reunião, para saber o que estava deliberando, para servir como espia, para ver o que estava acontecendo, para que ele pudesse ver. Mas aí Deus pega e olha: estás fazendo isso, Satanás? O que tu viesse fazer aí? Mesma coisa foi o caso do rei aqui. O rei entrou: cadê tuas vestes? Foi o rei que notou. Porque ninguém pode se esconder dos olhos de fogo, né? Como chama de fogo. Então, isso é um das explicações para esse texto aqui. Então, um ser espiritual no livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas revela como um ser real. O livro destaca algumas características da natureza de Satanás, que nos permite conhecê-lo melhor. Em primeiro lugar, conforme o livro apresenta, o diabo é um ser espiritual e encontra-se na mesma categoria dos anjos, porque ele era um querubim ungido, representada pelo texto e pela expressão, os filhos de Deus. Os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas à sobrenatural. Isso explica, por exemplo, a capacidade de rápida locomoção do diabo quando rodeava a terra e passeava por ela. Então ele é um ser espiritual. Mas isso, o próprio apóstolo Paulo coloca que ele se transfigura. Ele muda a sua imagem, a sua roupagem, e até em anjo de luz. E também temos aí que se pode materializar ou usar, porque ele entrou na serpente. Não é a serpente que era maligna, mas
Uma virtude que ela tinha, que quando nós lemos o Antigo Testamento, lá em Gênesis, assim, ó, a serpente é a mais astuta das animalhas. Essa astúcia é uma virtude do mal. E por causa disso, Satanás achou uma forma como entrar dentro da serpente. Ele precisa de um corpo para precisar andar no mundo material. Então ele entra ali. E nós vamos ver que Jesus, ele usa o mesmo animal. Eis que eu vos envio no meio de lobos. Sejam prudentes como uma serpente e simples como uma pomba. Pode ver que está usando o mesmo animal. O problema não está no ser vivo. O problema está nisso, está nessa virtude dele. Então a astúcia. E pode ver que Jesus usa o antônimo. Porque o antônimo da astúcia, o que é? A prudência. Né? Usa a mesma coisa. Então, isso que nós devemos cuidar. Então Satanás, ele precisa desse corpo. Quando eles entram nos porcos e precipitam de morro abaixo, o que está ali? Estavam desprovidos de porco. Gadara, naquele momento, eles expulsam Jesus. Mas a segunda multiplicação de pães é onde? É naquele lugar. O gadareno ficou ali limpo e são. Satanás não tinha mais ação sobre ele. E agora ele se tornou o missionário ali. E quando Jesus foi a segunda vez, a segunda multiplicação de pães foi naquele lugar. E muitas almas se converteram, vamos dizer assim, ouviram a palavra de Deus. Alguma colocação, Ricardo? Irmão Fabiano, o tópico aqui também diz que o livro destaca algumas características da natureza de Satanás que nos permite conhecê-lo melhor. Eu, certa feita, estava sentado do lado de um crente na igreja, que eu não lembro, não conheço quem é, estava ali, a gente senta do lado de muita gente, né? Isso foi muitos anos atrás. E o pregador gritou lá no púlpito assim: vamos declarar guerra ao diabo. Vamos declarar guerra ao diabo. E aí o irmão virou para mim: eu não quero mexer com o Satanás, não. Ele para mim assim, falou assim: eu não quero mexer com o Satanás, não quero nada. Eu quero que Jesus me abençoe, me cubra, deixa o diabo pra lá. Eu virei pra ele e disse assim: irmão, guerra ao diabo eu já declarei desde que aceitei Jesus. Já virou inimigo. E outra coisa, você não querer saber nada do diabo, isso não tá certo. Por quê? Irmão, nós temos que conhecer Jesus? Temos que falar mais de Jesus que do diabo? Com certeza. Vai pregar uma mensagem evangelística? Com certeza. Fala do grande amor de Deus. Mas nós temos que conhecer, tá aqui na lição, ó. Nós temos que conhecê-lo melhor, saber quem ele é. Sabe por quê, meus irmãos? Porque hoje em dia, nos púlpitos das igrejas, quando eu falo igreja, eu falo de tudo. Na cristandade aí que tem por aí afora. Tem muita coisa, meus irmãos, que não é Deus que está falando, certo? E como é que você vai ter? Como é que você vai saber? Se você não conhece, como é que o diabo age? Como é que ele trabalha? Aqui no livro de Jó, nessa lição aqui do livro de Jó, nós estamos aprendendo como é que ele trabalha. E a lição que vai dizer mais pra frente aí o que ele faz, o jeito que ele opera. Porque aí é onde a gente tem que ter, irmão Fabiano, o espírito de discernimento. Para poder discernir quando é Deus, quando não é. Quando é o diabo e quando não é ele. Senão você vai caminhar à cega. Então temos que conhecer a Deus, sim, conhecer a história desde lá de Abraão até chegar nos apóstolos e Jesus, tudo temos. Mas temos que saber quem é Satanás também. O jeito que ele age, o jeito que ele... como é que quando alguém te abordar ou te agredir ou te ofender, ou assim, você saber o que é, né? Essa lição falou muito comigo, né? Porque às vezes a gente também falta sabedoria. E a gente tem que pedir a Deus sabedoria para poder ter esse discernimento, para não errar, para não fazer coisa que não deve. E nós temos que conhecer. E a lição de hoje nós vamos aprender. Tanto é que tá lá, ó, Jó e a realidade de Satanás. É o título da lição. Amém. Um ser criado. Satanás é um ser criado, mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ao contrário de Deus que criou todas as coisas. O anjo que se tornou Satanás teve uma origem. Nem sempre o diabo foi diabo. Eles foram um anjo bom como os demais. Assim, ele é uma criatura, não criador. Por isso o livro revela que Satanás tem duas ações limitadas por Deus. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Jó 1 e 12, 2 e 7.
temos algumas referências. Como ele não é autoexistente e semelhante às outras criaturas que povoam o universo, não é um ser incriado. O diabo é uma criatura limitada. Então, ele é um ser criado. Não é um ser que se criou. Antes era um querubim ungido, que andava em cima das pedras afogueadas, que a música estava dentro deles, a obra de tambor estava dentro de si, né? Não é algo que você aprende, mas dentro dele emanava os ritmos, a música e tudo mais. Só que o orgulho e a soberba o cegou. E aí nós temos um problema aí que surge. Satanás é criador do mal? Foi ele que criou o mal? Ou Satanás é a personificação do mal? Essa é uma pergunta que às vezes... Então o diabo criou o mal? Não. Nós não cremos. Porque o único que pode criar, autoexistir, é Deus. E ele mesmo diz, eu crio o mal. Né? Nós vamos ver lá em Isaías que ele fala isso. Então Satanás é a personificação do mal. Antes de Satanás ter vindo a soberba e a vaidade sobre ele, existia o mal só no conceito. Sabia-se que o mal que era mal, que não se deveria ter aquela prática, porque aquilo levava à morte, aquilo levava à destruição. Então havia uma separação nisso. Deus, que é um ser moral, vamos dizer assim, né? O nosso Deus é um Deus moral. Havia essa separação entre o que era mal, mas não tem conhecimento dele, e sim só o conceito dele. Quando Satanás começa a dar lugar e começa assim ficar soberbo, o que acontece? O que era conceito começa a se personificar nele. Esse mal começa a entrar nele e enchê-lo dessa parte maligna até que ele é caído, até que ele é tirado do céu, até que ele é exposto e tirado fora, quando ele diz, irei acima, e ali ele cai. Jesus falou, né? E aí começa. Vi Satanás descer como um raio. Isso, e ali começa. Então ele é a personificação. Personificou nele o mal. Foi a mesma coisa que aconteceu com Judas, quando ele toma do bocado e diz assim, e Satanás entrou nele. Entrou nele. Então ali se personificou dentro de Judas essa maldade. E a mesma coisa que vai acontecer também com o anticristo. Quando ele tiver morto e a besta dá poder a ele e trazer de volta, e trazer ele de volta também vai ser a personificação também no mundo dos viventes do mal. Então no reino espiritual, a personificação do mal é Satanás. Ele não criou, mas o mal se personificou nele. Mais alguma coisa? Amém. Glória a Deus. Pode prosseguir. Um ser dotado de personalidade. Além do fato de ser um ente espiritual, o diabo também é dotado de personalidade. Ele é uma pessoa que se apresenta como tal. No livro de Jó, o vemos assumindo atributos de um ser pessoal. Ele fala e possui capacidade argumentativa. Jó 1, 9 e 11. Essa mesma característica aparece de forma mais explícita na tentação de Cristo. Mateus 4, 1 e 11, Lucas 4, 1 e 13. No livro, além de expressar verbalmente, Satanás também demonstra possuir conhecimento. Ele sabe o que passa na terra e como se comportam os homens. Ele conhecia a vida de Jó. Isso faz dele um ser perspicaz. O apóstolo Paulo sabia que o diabo é um ser que possui perspicácia, quando disse não ignorar os ardis, o que ele se valia de métodos sofisticados para atingir pessoas. Temos isso em 2 Coríntios 2 e 11 e Efésios 6 e 11, que o apóstolo Paulo faz as recomendações. Assim, Satanás usou de seu conhecimento e
perspicácia para atacar Jó. Então ele é um ser que tem personalidade, porque ele tem as características para ter a personalidade, né? Que é o intelecto, a vontade e os sentimentos. Assim como nós temos, também ele tem. Só que somente os sentimentos negativos, ódio, raiva e tudo mais. É isso que aflora nele. Então ele é um ser dotado de personalidade. E ele usa dos seus ardis. E quando Paulo está falando isso, Paulo vive num momento com o Império Romano. E o Império Romano usava muito de seus ardis para destruir os outros povos, para conquistar os outros povos, através da divisão, através da mentira, através da compra, do dinheiro, da luxúria e de tudo mais. E são as mesmas coisas que o inimigo usa no dia de hoje. Usa para quê? Para nos destruir. Quando a gente vê a tentação de Jesus, essa conversa, ele não foi no início, quando Jesus estava no início do jejum, quando ele estava forte. Mas foi lá no final dos 40 dias. Quando Jesus estava na sua parte, no seu momento de maior fragilidade. Foi ali que ele ataca. Ali que houve a conversa. Muitas vezes os pensamentos que vêm na nossa mente, ou que entram muitas vezes pelo nosso ouvido, e achamos que aquilo vem de dentro de nós, mas nada, é o próprio Satanás ou os seus agentes malignos, que são as hostes, muitas vezes soprando no nosso ouvido. Às vezes por intermédio de outras pessoas que convivem conosco. Ou por ele mesmo. E aí, para quê? Para buscar os seus intentos, para que a gente tome posição. Né? Quando Davi estava lá na caverna e que Saul entrou e estava lá deitado, o que o pessoal que estava junto com ele falava? Tá aí, Davi, ó. Agora é o momento. Deus entregou na tua mão. O profeta não te ungiu rei. Não tá tudo pronto, tá tudo desenhado. Entregou, tá aí, ó, tá tudo fácil. É agora o momento. E Davi foi tão pressionado ali naquele momento que ele se levanta. E ele vai fazer aquilo, mas no meio do caminho, o coração dele pesa. Ele disse, está errado. Isso está errado. Outro momento também que Satanás instiga Davi, foi quando foi a contagem das pessoas também. Precisamos saber qual é o tamanho do nosso exército. Saber qual é o tamanho do nosso poderio. Porque daí agora eu tenho condições. Porque se eu sei se eu tenho 1 milhão de soldados ao meu dispor, um exército aí de 50 mil homens, eu não preciso nem orar a Deus, eu vou direto lá e enfrento. Porque eu tenho o poder. Não é assim muitas vezes? As coisas começam pequenas. Primeiro ele instigou Davi a contar o povo. E vê que próprio Joabe disse, isso aí não é bom. Não, vai lá e faz. E aí sofreu o agravo. Então muitas das vezes nós somos tentados. E com isso acontece aquilo que o irmão Ricardo falou no início. Com essa forma de nós sermos instigados, às vezes tomamos decisões que não deveríamos tomar. Nos posicionamos de uma forma que nós não deveríamos posicionar. E aí depois vem as consequências. Irmão Ricardo? Outra coisa que diz o tópico aqui, irmão Fabiano, é que Satanás também demonstra possuir conhecimento. Irmãos, eu já vi na minha caminhada de fé pessoas subestimar o diabo, dizer que ele é bobinho, que ele é tolinho, que ele não sabe. Irmãos, ele tem um conhecimento tremendo, meus irmãos. Para começar, olhe bem, tem gente que enche o peito aí, fulano é poliglota, fala 4 línguas ou mais, né? O diabo fala todas. Ele conhece todas as línguas da terra, dialetos e assim por diante. Olhe bem. Aqui está dizendo que ele sabe o que se passa na terra e como se comportam os homens. Meu irmão, ele não é qualquer coisa, não. Por isso, só com as armas espirituais vamos vencer ele. Certo? Só com as armas espirituais. Tem um testemunho de um ex-macumbeiro que ele disse, irmão Fabiano, em rápidas palavras, ele disse que frequentou o centro de macumba dele lá, uma família de um fazendeiro muito rico, família inteira muito rica, e estavam brigando por causa das terras, porque o pai já tinha morrido, a mãe tinha morrido, e eles pegaram e veio ali para chamar a mãe deles de volta,
para saber onde é que estava como é que fala, o testamento. Uhum. O testamento, porque... E aí, meus irmãos, o diabo incorporou numa médium lá, ele dá o testemunho dele, esse ex-macumbeiro. Incorporou numa médium, e a médium falou, ó, o documento tá atrás do espelho do guarda-roupa, pregado com aquelas presilhas assim no guarda-roupa, tá ali atrás, tira o espelho fora, tá tudo ali, a partilha da terra, tudo seu pai deixou, e eu guardei escondido para vocês não brigar, tá. E ele foi lá e tava lá mesmo. E quando o rapaz foi embora, o diabo, o macumbeiro virou pro médium lá que pegou a mãe dele, né? Uhum. O espírito da mãe dele veio e entrou nele, que não era mãe dele nada. Falou, e a senhora agora pode ir embora. E o diabo falou na boca da mulher, que mulher o quê, rapaz? Quem tá aqui é eu. E outra coisa, vai lá, pega o telefone desse fazendeiro aí que nós vamos... Ele vai gastar o dinheiro dele, tudo aqui nesse centro aqui. Nossa. Quer dizer, aí o que ele estava dizendo na pregação dele, o que ele disse? O diabo, meus irmãos, ele sabe o que aconteceu para trás na sua vida. Tá aqui, ó, na lição, ó. Ele sabe todo o comportamento dos homens, sabe o que passa na terra. Ele só não sabe para frente. Para frente ele não sabe, não. Mas como ele tem uma inteligência muito grande, ele sabe o que acontece para trás. E aí, é uma arma grande dele, irmão Fabiano, para as pessoas acreditarem na macumbaria, para a pessoa acreditar no satanismo, para tirar a pessoa do evangelho de Cristo. Que nada, ser crente nada. Lá também, o rapaz diz toda a minha vida lá, e ele diz mesmo. Mas é um engano, é um engodo. Isso é uma arma terrível que o diabo usa, né? É um conhecimento que ele tem, a lição está dizendo, que ele tem muito conhecimento, sabe, o diabo sabe quem era eu no passado. O diabo sabe o que eu fiz no passado, o que eu pratiquei. Não é mesmo? Agora, Deus tem a sua presciência, sabe das coisas antes de acontecer. O diabo pode até ver a sua atitude e mais ou menos imaginar e te levar e te induzir, né? Como induziu Davi a contar ao povo, porque ele viu a soberba tomando conta do coração de Davi. Isso. Não é mesmo? Aí ele levou Davi, ele incitou Davi a contar ao povo e Davi sofreu a pena. Isso ele pode fazer, mas ele não é onisciente, ele não sabe o que vai acontecer depois. Então tome cuidado, vamos conhecer bem quando é ele e quando não é. O livro de Jó e as obras de Satanás. Dor e sofrimento. A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Jó 1, 12 e 2 e 6. Através de suas ações é possível conhecer a natureza maligna de suas obras. E a natureza do diabo é provocar dor e sofrimento aos seres humanos. Ele se alimenta disso. Ele se alegra disso, quando ele consegue isso. A natureza do diabo é provocar dor e sofrimento aos seres humanos. No livro, Satanás impõe ao patriarca um sofrimento até então sem precedentes, pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. Primeiramente, o diabo atingiu as posses dele. Todos os seus bens foram tirados. E o que fez o patriarca sofrer ao ver o seu patrimônio destruído repentinamente. Da mesma forma, houve grande sofrimento de Jó quando ele viu a tragédia bater sobre sua casa, pois sua família foi devastada. Entretanto, o sofrimento do homem de Uz não cessou com a perda da família. O diabo o infligiu com a doença, o que fez padecer dor e isolar-se de todos. Acusar é o nosso segundo ponto. O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso, ele também acusa, faz parte de sua natureza acusar. Foi o que ele fez com Jó. O diabo o acusou de praticar uma religiosidade motivada por interesse, assim como fez posteriormente com o apóstolo Pedro, querendo cirandá-lo. O diabo quis fazer com Jó. O livro do Apocalipse mostra a acusação como a missão do diabo. Apocalipse 12, 10. Nós vimos isso. E tentar, por outro lado, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte de sua natureza tentar as pessoas. Pelo texto sagrado, podemos inferir que o diabo impulsionou os sabeus e os caldeus, povos até então nômades, a dizimarem os bens de Jó. É uma característica do diabo incitar e tentar para o mal. 1 Crônicas 21 e 11. Então, o primeiro é dor e sofrimento. Toda dor e sofrimento no mundo
e o que a gente vê até o dia de hoje é causado por Satanás. E muitas vezes instigando as pessoas pela cobiça, pela ganância, pela avareza, pela inveja, pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo. Todas estas coisas é que infligem dor e sofrimento no mundo. Quantas pessoas nós vimos que há tanto dinheiro, há tanta forma de estender a mão e de trazer, mas não são liberais, vamos dizer assim. Porque a ganância, muitas vezes, e quanto mais tem, mais eu quero, e passa por cima de outras pessoas para que possa ter aquilo e não consegue enxergar o outro. Por isso que quando nós vamos ver as leis que Deus coloca no Antigo Testamento, ou até mesmo Jesus que resumiu, ele diz assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você tem consciência de si mesmo e você amar o teu próximo com essa mesma consciência, muito dos sofrimentos poderiam já ter sido estancados, porque teria neutralizado a obra de Satanás. Porque você neutraliza o ódio com o amor. Você neutraliza a vingança com perdão. Nós temos que neutralizar as obras de Satanás. Jesus neutralizou o veneno da serpente quando mordeu o calcanhar na cruz do Calvário. Ali ele neutralizou. Satanás não teve poder. E essas mesmas armas, essas mesmas condutas que nós devemos ter. Jesus é nos ensinado: o teu inimigo tem sede de água. Mas isso, no mundo lá, isso é loucura. Se é teu inimigo, tens que destruir. Aquele que te persegue no trabalho, no dia a dia, ore por ele. São essas armas e essas condutas que devemos ter, porque tem as armas e as condutas. Como devemos proceder para neutralizar as investidas de Satanás? Vamos ver aí que a mulher de Jó, quando fala, retens a tua integridade ainda, homem? Ele não diz como uma, não diz, ó, tu és louca, só como uma louca. Como uma. Alguém que não tem conhecimento, alguém que não sabe. O bem nós soubemos aceitar e o mal não vamos aceitar. Ele sabia que tinha um propósito no meio daquilo. Então, toda dor e sofrimento é obra de Satanás. Muitas das vezes produzida por homens, mas homens que são instigados ou servos de Satanás. Quantas pessoas que outrora estavam no mundo do crime, no mundo das drogas, e com a mensagem do Evangelho saíram de lá e hoje são propagadoras do Evangelho. Quantas famílias se destruíram, guerras, brigas, mas o Evangelho entrou e entrou o perdão e ali houve reconciliação e houve uma mudança, aquele sofrimento acabou-se. Talvez nós devemos olhar para nós mesmos e vermos quais são as nossas condutas, que armas estamos usando e como estamos agindo para não infligir sofrimentos a outros. Às vezes nós não conseguimos perceber o que está ao nosso redor. Às vezes uma pessoa com fome, outro precisa de um sorriso, o outro precisa de um abraço. E devemos pedir para Deus essa sensibilidade para vermos o nosso próximo e neutralizar as obras de Satanás. Quer comentar sobre o acusador, irmão Ricardo? Ou se tem alguma coisa nisso? Não, só aqui, ó, sobre a dor e sofrimento, já falo sobre o acusador. Sobre a dor e sofrimento, ele não desistiu, né, irmão Fabiano? Não. Ele começou nos bens. E às vezes a pessoa perde os bens, mas continua em pé ainda. Uhum. Mas quando começou a pegar os filhos... Matou morreu os 10 filhos. É. Aí depois, não contente, viu que ainda... A saúde, a coisa... Então, quer dizer, o diabo, como é que ele trabalha? Ele vai apertando o cerco, vai fechando o cerco. Não deu de um jeito, ele vai de outro. Né? Por isso a Bíblia diz: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Jó resistiu, aí leia o capítulo 42, que você viu que o diabo fugiu. Claro. Foi embora. Mas antes desse do resistir, há um trecho antes da vírgula aí, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus. É. E foi o que Jó fez. É verdade. Ficou sujeito.
Ah, muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Quando ele acusa, né, por exemplo, de religiosidade motivada por interesse. Porque ele sabe que isso acontece. Quer ver? Olha, para os dias de Jó não foi tanto, porque Jó não tinha interesse nenhum. Mas nos dias de hoje, irmão Fabiano, o que tem de religiosidade motivada por interesse, meus irmãos, não precisa nem muito jejum e oração para você ver, não. É tremendo. É tremendo. Eu já vi, o irmão Fabiano já viu. Na nossa caminhada aí, ó. Pessoas que só servem a Deus quando a coisa tá bom, quando o negócio vai indo. Quando tá comendo aquela costela de engraxar o bigode. Aí sim. Aí sim, Deus é. Quando não, meus irmãos, já. Deus esqueceu de mim. Deus não quero saber de mais nada, é assim por diante, né? E Deus de vez em quando prova as pessoas nessa. Até hoje ele prova nisso aí, não é mesmo? Porque o apóstolo Pedro sofreu, né? Um tipo de investida assim. A sorte é que Jesus, Deus, não deixou o diabo se ir andar com ele. Não deixou, não é mesmo? E olha, eu escutei profecias para pastores, e quem profetizou, posso falar, foi o saudoso irmão, o presbítero Agenor de Borba, que tinha oração na casa dele, lá na Zuína, lá, é um bairro aqui, né? Hoje é Santa Regina, né? Isso. Pois é. Então, profetizou para um pastor, que de saudosa memória, que o diabo queria se ir andar com ele, e Deus não deixou. Deus não deixou. Então, graças a Deus, né? Graças a Deus. O que nós devemos fazer? Entender essas coisas. Porque essas coisas acontecem na nossa vida, meus irmãos. Lutas? Luta vai acontecer. O livro de Jó está aí, um exemplo maravilhoso. Eu ainda não vi, se o irmão Fabiano já viu, ele pode dizer. Mas eu ainda não vi crente nenhum passar o que Jó passou. Não. Eu nunca vi. Já vi gente perder filho. Eu já vi, meu Deus, crentes tremendos aqui de Camboriú perder os filhos em assalto, em assassinato, em roleta russa, né, irmão Fabiano? E não negaram a fé, não, meus irmãos. Ficaram firmes, alguns já morreram, outros estão ainda vivos, não negaram a fé, não, né? Saber que um filho seu morreu numa roleta russa, brincando com um revólver, tirando a própria vida, olha, meus irmãos. Eu costumo orar assim, irmão Fabiano, para me encerrar minha fala nesse tópico. Eu costumo orar assim: Senhor, nós fomos feitos para ser sepultados pelos nossos filhos, e não para sepultar os nossos filhos. Sim. É muito pesado, meus irmãos. É triste. Porque eu boto o pescoço na guilhotina para salvar a vida de um filho meu. O irmão Fabiano da mesma maneira, eu acredito. Então, quer dizer, olhe bem o que esse homem passou. Então, quando a adversidade chegar, nós temos que ter muita graça de Deus para não negar o nome de Jesus. Amém? Isso. Falamos sobre dor e sofrimento. O acusador, ele está diante, acusando sempre. E até ele pediu para Pedro, né? Irmãos, como é importante a oração intercessória. Quando Jesus está falando com Pedro, e Pedro diz assim: não, eu vou contigo até a morte. Aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, Satanás pediu para se ir andar. E eu roguei ao Pai. Você sabe o que é esse cirandar aqui que Jesus está falando? Eu sei que muitos irmãos que nos assistem, que é do interior, sabem disso. Ou que tem o conhecimento da roça. Antigamente não tinha máquina para estar debulhando. Então se tirava o trigo ou o arroz, você colocava e o animal passava por cima, ou se batia, né, muitas vezes com um pau assim em cima. Uma vara de bambu ou um cambuim, né? Isso. Que é dois pedaços de pau amarrado com um couro. E batia feijão, batia... E batia para que a semente se solte da palha. E aí faça a separação, a semente vai para baixo e tal. E ali era muito batido, muito surrado. E eles diziam: Satanás pediu para te cirandar, mas eu roguei ao Pai. Então, muitas das vezes, Satanás está todos os dias buscando algo para que possa nos cirandar. Então, assim, a importância da oração intercessória. Quando nós estivermos orando, nos lembrar dos irmãos, não só os que fazem parte da nossa roda, não só os irmãos que a gente convive ali todos os dias, mas os irmãos que estão lá em outros países da igreja perseguida, os pastores que estão pregando,
Às vezes nós propagamos tanto de pastores que caem, ou que erram, e aí a gente propaga tanto aquela notícia ruim, mas muitas vezes não se lembramos disso aqui. Que quando foram para Cirandá, talvez não tinha uma intercessão sobre ele, porque talvez ele não tinha a estrutura, foi levado, porque Satanás ele vai levando pelo caminho devagar, as coisas não acontecem do dia para a noite. Então que nós se levantamos como intercessores. E o tentar aqui é uma característica do diabo, incitar para tentar para o mal. O diabo impulsionou. O que é impulsionar? Empurrar, né? Você impulsiona, você exige força e empurra para frente. Impulsionou os sabeus e os caldeus, povos até então nômades, que andavam de um lado para o outro, a dizimarem os bens de Jó, a roubarem os bens de Jó. Quantas pessoas que vivem ao nosso redor, que não servem a Deus, ou que às vezes acham que servem a Deus, às vezes estão até na igreja no nosso meio, mas que são incitados por Satanás para nos tentar, para nos tirar a paz, para nos fazer coisas erradas. E aí nós não conseguimos enxergar Satanás através daquelas ações. E o que acontece? Nós começamos a lutar irmão contra irmão. Ou lutar contra aquela pessoa. É verdade. E aí Satanás está ganhando. Lá no emprego. Você está lá no emprego, Satanás levantou uma pessoa lá no serviço. Está lá incitando, porque ele sabe, ele quer ver se não. O temperamento dele é forte, ele tem um temperamento forte. E se eu agir dessa forma aqui, ele não vai suportar, ele vai cair. E aí começa. E aí é a forma de nós ter uma parte do fruto do Espírito. O que é? O domínio próprio. É verdade. A temperança. Irmão, sabe aquele que te prejudicou e te falou mal, o vizinho ou outro, e agora ele está precisando de algo? Você exercer algo do fruto do Espírito. O que é? Bondade e benignidade. Sabe aquele que o irmão Ricardo, não, mas o irmão Eliel, o evangelista irmão Eliel sempre fala aqui, né? Que tem o xiita e também tem o crente e o chato, ou tem aquele irmão, ou tem aquela pessoa também, que é difícil de convivência. Tem pessoas que dão um pouco de complicação. E aí você exercer aquela outra parte do fruto que se chama longanimidade. Então nós devemos cuidar com isso, porque é uma característica do diabo incitar e tentar para o mal, porque o que ele quer é tirar você da sua posição. A Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou. Sabe o que quer dizer? Em tudo isso Satanás não conseguiu tirar Jó da posição dele. O que o Satanás quer é te tirar da tua posição, porque ele sabe que você fora da sua posição, você fica fragilizado. Então não sai, irmão. Siga a palavra de Deus. Usa as armas espirituais contra as hostes da maldade. Tenha o fruto do Espírito, para que dentro desse fruto há semente, para que você possa plantar naquela terra e você possa conquistar aquela pessoa. Devemos ser inteligentes, sábios. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito de Deus. E quem tem o Espírito de Deus, ele tem sabedoria, ele tem discernimento, ele tem visão. Ele consegue enxergar acima daquilo que normalmente está se vendo. Essa visão não é a visão carnal, mas é uma visão espiritual. E aí você vai conseguir enxergar Satanás nas suas ações. E aí você não vai ser ludibriado por ele, pelos ardis dele, pelas coisas que ele está fazendo. Você vai vencê-lo em nome de Jesus e pela palavra de Deus. E é isso que a Bíblia nos ensina. Irmão Ricardo, alguma coisa? Glória a Deus. O livro de Jó e o acaso de Satanás. Queda e a ruína de Satanás. O vocábulo acaso, quando usado no sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda e ruína. O livro de Jó relata a forma nítida o acaso final de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele. Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio e oculto. Mesmo o leitor tendo consciência que ele está lá e que seu silêncio fala alto,
Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3. E não é mais mencionado no restante do livro. Não é, pois o propósito do livro é pô-lo em evidência. Nem tampouco superestimar o mal. O livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse. Qual era o intento de Satanás? Fazer com que Jó blasfemasse de Deus. Porque ele queria que aquela palavra que Deus falou, quando ele se apresentou, quando ele foi de enxerido, não é assim que a gente fala? Foi de enxerido lá no meio que os filhos de Deus se apresentaram para prestar conta, e ele apareceu lá no meio. E o que Deus fez? Visto meu servo Jó? Justo, temente a Deus, desvia-se do mal, reto. Sabe o que Satanás queria? Queria debochar dessas palavras de Deus. Na sua arrogância, na sua vaidade, achou que era possível, mas Deus é conhecedor de todas as coisas e usou isso para engrandecer ainda mais Jó e para que Jó glorificasse o nome dele. Muitas das coisas acontecem na nossa vida, mesmo que parece que aquilo vai nos destruir, mas aquilo é para nos edificar ainda mais. E se tivermos sabedoria e seguirmos a palavra de Deus e darmos as respostas corretas como Jó deu, glorificamos o nome de Deus. Isso é louvar a Deus. O que Jó fez foi louvar a Deus com os seus atos. Quando ele diz o adorou, ele louvou a Deus. Então é assim que devemos proceder. O livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu seu intento. Irmãos, ele luta dia e noite, ano após ano. E o intento dele é te destruir. O intento dele é te deixar em confusão. Porque ele não consegue mudar a palavra de Deus dentro de ti. Mas o que ele quer é torcer. Ele não consegue parar a tua caminhada com Deus. Então o que ele quer? Ele quer colocar obstáculos no meio. Como, irmão Fabiano, que ele coloca obstáculos? Quando ele começa a trabalhar com pessoas ao nosso redor. E começa daí, com esse trabalhar, esse intento do mal e usar essas pessoas para que dentro de nós comece a surgir um ponto de mágoa por causa de palavras que foram faladas. Um ponto de injustiça para gerar dentro de nós uma justiça própria. E toda pessoa que exerce justiça própria, no final ele é um justiceiro. Ele começa a se tornar um injusto. Porque daí ele começa a ser o dono da razão. Quantas pessoas que nós conversamos na igreja, irmão Ricardo, ou até mesmo nos grupos familiares, e que não vinham mais na igreja e eram cheios de argumentos. Eu não vou porque aquele também é isso, porque aquele também é aquilo outro, porque aquele também é outro. Ou é cheio de justiça própria, cheio de razão. E quem é muito bom de argumento é ruim de arrependimento. E a mensagem de Jesus, começando com João Batista, é arrependei-vos. E depois Jesus, arrependei-vos. Se não houver o arrependimento... E continua com Pedro, arrependei-vos. Continua com Pedro, isso mesmo, arrependei-vos. E se não houver o arrependimento, não há entrada no reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando nós somos cheios de argumentos, não temos arrependimento. Então que devemos mudar a nossa visão. O profeta Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 6, ele é muito bom. O final do capítulo 5, né? Ai desse, ai daquele outro. Ao que faz lei injusta, ao que faz do amargo doce e o doce amargo. Ai daquele que faz isso. É muito bom. Tudo aquilo ele aponta para frente. Mas quando ele entra no santuário e ele vê a glória de Deus, o que ele diz? Ai de mim, que sou. Aí ele acaba se vendo. O que precisamos é isso. Que a luz do Espírito Santo, que a luz do Evangelho entre dentro de nós e revele realmente quem nós somos, para que haja um arrependimento e uma mudança de conduta. E com essa mudança de conduta,
nós vamos louvar a Deus. E Satanás não vai conseguir o seu intento. Não conseguirá nos destruir e nem nos parar pelo meio do caminho. O que fez o povo de Israel, irmão Ricardo? O povo de Israel que viu as 10 pragas vir sobre o Egito e nada acontecer sobre eles. Esse povo viu o mar vermelho se abrir. Irmãos, viu o faraó estava atrás, não tinha para onde escapar. Quantas vezes nós já passamos por isso? Quantas situações nós já passamos? E aí quando chegou no deserto, que eles tinham uma nuvem que estava sobre eles, porque no deserto são os extremos. Uma nuvem estava sobre eles para refrescar o sol causticante. E à noite, uma coluna de fogo que era para aquecer, porque no deserto à noite o frio é intenso. Mas Deus cuidava, não deixava o sol causticante sobre eles, mas tinha uma noite, tinha uma nuvem, e à noite uma coluna de fogo para aquecê-los. Mas as murmurações não permitiram eles entrarem na terra prometida. Devemos cuidar com as nossas atitudes, devemos cuidar com o que nós ouvimos. Vamos ouvir aquilo que nos traz esperança. Quando vem a destruição de Jerusalém, o profeta Jeremias, ele lá em Lamentações, diz assim, torna-nos trazer aquilo que nos dá esperança. E também o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então que viemos ouvir as coisas que vêm da parte de Deus, e aquilo que vem da parte do inimigo, que todo dia sopra aos nossos ouvidos, devemos rejeitá-las. Alguma coisa, irmão? Eu só anotei uma coisinha para dizer aqui, abrindo um parênteses. O tópico aqui, primeiro, do capítulo 3, está dizendo que a vitória de Jó foi uma derrota para Satanás. Meus irmãos, eu fico pensando, você às vezes pode estar passando por uma adversidade tremenda, certo? Pode estar passando. E Deus tem um propósito nesse negócio. Eu acredito, irmão Fabiano, que Satanás arrependeu o último fio de cabelo que ele tinha, certo? Por quê? Porque ele... Olha só como o livro de Jó, através dos séculos, tem levantado vidas, falado com vidas. Meu Deus, que coisa tremenda. Para mim, ele se arrependeu muito, porque a vida de Jó, até hoje, serve de um exemplo maravilhoso e vai continuar até... Eu acho que Jó não viu nem a metade do que a vida dele proporcionou na vida de muitas pessoas, né? E com certeza, se Satanás pudesse voltar o tempo, ele não ia dizer para Deus, também te cercou ele. Ia falar de Jó como falou, tentar acabar com Jó do jeito que ele tentou acabar, não é mesmo? Então, meus irmãos, você está passando por uma adversidade? Ore, busque a Deus, que às vezes Deus tem um propósito, e isso aí vai servir de alento para muitas pessoas, porque isso já aconteceu comigo. As horas têm se passado. Jó é o testemunho de Deus. O livro de Jó tem um início dramático, mas o final apoteótico. Jó foi submetido a uma prova de fogo, e mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Deus nunca abandonou. A graça estava oculta, mas estava lá. No momento oportuno ele se manifestou. Jó 38:1. Da mesma forma que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ele também se manifestou trazendo alívio, paz e sofrimento, paz e livramento a Jó. Deus mesmo, no momento certo, testemunhou que Jó era um homem que ele sempre disse que era justo, reto e temente a Deus. A narrativa está em Jó, capítulo 42, verso 7 e verso 8. Eu vou ler a nossa conclusão por causa das nossas horas. O livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real, a partir da revelação divina na história bíblica.
Dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele possui grande conhecimento e age com perspicácia. Não deve, portanto, ser ignorado. Todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não o tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. Isso nos lembra a afirmação de João, 1 João 5,18. Por isso devemos descansar em Deus. Então, irmãos, devemos descansar em Deus, porque Ele sempre estará conosco. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Nossas horas se vão, já se terminam, nós vamos orar. Mas eu quero convidar a todos os irmãos de Camboriú, que hoje na congregação do Cedro terão a formação de um ministério, Homens ao Máximo, que ali o presbítero irmão Edenilson está fazendo e ensinando. Muito bom. São lições que nos ensinam como ser homens segundo a palavra de Deus. Então convido a todos ali na congregação do Cedro nessa noite. Vamos orar então para dar encerramento à nossa escola bíblica dominical. Pode orar, irmão Ricardo. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos, Senhor. Muito obrigado por tudo que aprendemos, por tudo que o Senhor nos ensinou através da sua palavra. Abençoa os irmãos, Senhor Jesus. Se tem algum que está passando por alguma adversidade na sua vida, está agora, Senhor, crendo no poder da oração, eu quero ministrar uma bênção sobre a vida de cada um, Senhor. Dirige todas as coisas, guarda-nos debaixo da tua graça e do teu poder. Dá-nos um dia abençoado, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem. Acabamos de apresentar Escola Dominical. Escola Dominical. Orientação Didática, Departamento de Ensino da Escola Bíblica Dominical de Camboriú.